Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos-nos em rogativa, clamando, Senhor, tuas bênçãos celestiais a amparar nossa vida, nosso corpo, nosso espírito. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a capacidade do entendimento de teus ensinamentos. Não permita, Senhor, que a rebeldia que ainda habita dentro de nós possa afugentar, atrapalhar ou prejudicar os teus ensinamentos a serem derramados, ventilados nesta tarde maravilhosa, nesta casa de luz. E que aqueles que nos acompanharam, Senhor, mesmo que não os vemos, mas sentimos as tuas influências e presença através dos fatores, das energias conflitantes dentro de nós, que muitas vezes, Senhor, tentaram até dissuadir a nossa ideia de não vir. E mesmo, Senhor, esforçando-nos para vir, ainda muitas vezes sentimos incomodados de estar dentro deste templo de amor, com vontades de sair correndo, de ir embora. Por misericórdia, Senhor, ajude-nos e também ajude estes irmãos, pois somos necessitados e carentes da tua verdade. Abençoai esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Estendei, Senhor, ao nosso lar, família, familiares, estas bênçãos celestiais. E aqueles que já partiram para a pátria espiritual, através do processo natural do desencarne, que possam, Senhor, ser acolhidos também nas muitas moradas da casa do Pai. E aqueles que encontram-se perdidos, confusos, e até mesmo retorna para os lares e tenta, Senhor, ficar próximo ao encarnado, convide-os para aqui nesta Casa Santa serem atendidos e socorridos, assim como nós estamos sendo, Senhor. E que possam encontrar a luz da verdade e aceitar serem encaminhados para os hospitais do amor, deixando a dor e o sofrimento, Senhor, e também não fazendo outros sofrerem com a desobediência diante das leis naturais do nosso Pai Criador. Rogamos tuas bênçãos, Senhor Jesus, para os trabalhadores desta Casa Santa, aprendizes do teu Evangelho, servos dos teus servos, possamos representá-lo, ó Jesus, diante da dor e do sofrimento, de encarnados e desencarnados, sendo um reflexo vivo da tua imagem e da tua vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, Senhor, seja também um medicamento, saciando o corpo e curando o espírito. Abençoai todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse às nossas mãos. Rogamos, Senhor Jesus, pelo caderno de prece, estenda tuas mãos iluminadas em cada nome que aqui encontra-se, e aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, a dar-lhes as condições, o fortalecimento, a coragem, o discernimento, para buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Abençoai, Senhor, estas águas em cada recipiente, na necessidade e na individualidade de cada ser, possam ser derramados os remédios em forma das energias mais puras, assim como tu transformastes águas
em vinho nas bodas de Canaã, transformai esta simples água em medicamento, Senhor, em remédio. E assim, passando em suas dores ou feridas, ou ingerindo, possam os irmãos encontrar a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois desde já são transformadas em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, nos lares aonde esqueceram de ti, nos catres, nas camas, aonde sofrem irmãos, nas ruas, aonde, Senhor, dementados fogem de si mesmos, nos lugares insalubres aonde a dor e o vício compactuam-se, aonde há as maldades, Senhor. Esteja sempre, Senhor, ao lado do irmão, e basta uma oração, um pedido, tu possas manifestar e auxiliar, Senhor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso Senhor. Que possamos um dia compreender que somos todos irmãos. E sobre as luzes abençoadas da prática da caridade, possamos auxiliar-nos mutuamente, aprendendo e ensinando, e assim construir, Senhor, um país, um planeta de paz, em rumo à regeneração de nós mesmos. Abençoe o nosso país querido, nossos governantes sérios, e todos aqueles que detêm cargo de poder e comando, Senhor. Intua-os para relembrar os compromissos assumidos ainda no mundo dos espíritos, quando assumiram o compromisso de auxiliar e conduzir essa nação em rumo à paz e à fraternidade, Senhor, na honra e na honestidade. Abençoai, Senhor, toda a humanidade tão carente e tão necessitada de Ti. Que a paz e que o Teu amor possa reinar, Senhor, em cada coração. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade evangelizar, mostrar o caminho para que cada um possa caminhar em rumo à paz, ao equilíbrio e à verdade. Não faz-se milagres. Dificilmente alguém vai nos carregar. Podem cuidar de nós, mas nós temos que aprender a caminhar, a nos locomover. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo de Tarso disse que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quando nós falamos dessa nuvem de testemunhas, são os espíritos que nós não vemos, mas que comungam conosco pensamentos, sentimentos e energias. Hoje nós tocaremos em um assunto muito delicado, e eu tenho certeza que cada um está passando, ou passou e vai passar, por este delicado assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós precisamos abrir o coração e a mente
não para aceitar sem questionar, mas também não rejeitar. Quando nosso irmão Rivail, ou Allan Kardec, colocou-se à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a codificação da doutrina, da religião, da filosofia dos espíritos, o espiritismo cristão, ele recebeu um conselho. Disse assim: negue 10 verdades, mas não aceite uma mentira. Olha, para que a gente possa formular uma opinião, a gente precisa de analisar os dois lados. Não é só aceitar ou renegar apenas por emoção ou por vontade momentânea ou por alguém que está induzindo-nos na opinião dele. Hoje o mundo está repleto de opiniões e cada um quer ter a força da verdade e da razão. E nesse processo faz-se em nós grandes conflitos mentais, conflitos psíquicos. E junto a estes conflitos, vêm os conflitos espirituais. Você acredita em reencarnação? Você pergunte a você mesmo. Não precisa falar para mim. Se você acredita, então há uma necessidade de preocupação. Se você não acredita, você está fadado a muita dor e sofrimento. E aí se preocupe-se mais. Agora, se você não acredita, por qual motivo você não acredita? Qual evidência foi te dada para que você despreze essa verdade? Aonde está a verdade que você abraçou para não acreditar em reencarnação? Se você buscar nas comunicações bíblicas, você vai encontrar lá dezenas e dezenas de comunicações dos espíritos com os encarnados. Mas eu vou uma só uma, a de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando questionaram quem era Jesus Cristo, principalmente Herodes, ele é o Messias. Alguns acreditam que ele é João Batista. Herodes disse: mas ele não pode ser João Batista, eu cortei a cabeça, mandei cortar a cabeça de João. Como ele poderia ser João Batista se João Batista antecedeu Jesus Cristo um tempo e os dois estavam na mesma época encarnados? Perguntaram para Jesus Cristo e ele disse: eu sou o Messias. João Batista veio preparar o caminho e me batizaram. Ele já veio. E ele é Elias. Preste atenção. João Batista, que batizou Jesus Cristo, era Elias. E Elias viveu 800 anos antes de João Batista e de Jesus Cristo. Então, nessa simples passagem, mostra-se a verdade da reencarnação. Você acredita na Bíblia? Sim. É o livro mais puro e sagrado. Mas acrescentaram algumas coisas de interesses pessoais e religiosos. Né? Aí é dos homens. Assim como o Velho Testamento. Moisés, o decálogo sagrado é de Deus. Os profetas foram inserindo leis falando que era de Deus, mas para costumes, e frear um povo bárbaro. Quando falavam assim para cortar a mão, se ela fosse motivo de escândalo, de que matasse o inimigo e que tantas outras apedrejassem uma mulher até a morte só porque ela tinha sido pega em adultério, mas o homem em adultério não era apedrejado, não. Então, aonde está essa lei é machista e é dos homens da época. E foi dita como era a ordem de Deus. Então, isso aí, por isso que nós temos que pensar, analisar, porque foi
implantando e nos confundindo. E nesse processo de confusão, nós nos encontramos agora nessa fase atual. E nesse processo está criando-se um estado de loucuras coletivas. O tema de hoje é suicídio e loucura. Muitos chegam no estado de uma loucura psíquica e até intentam contra a sua própria vida. São os processos de suicídio. Veja só a grandeza das mensagens para que a gente possa aprender a tomar os medicamentos certos para não entrar nesse estado de loucura e nem de suicídio. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, veja só, está dentro das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. O suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Nós estamos vendo, olha só, as maiores loucuras são oriundas das condições que nós não estamos sabendo suportar. Por que nós não estamos conseguindo suportar determinadas coisas? Porque estão nos confundindo. Porque estão materializando as coisas espirituais. Porque estão mentindo para nós e falando que são coisas santas. Uma das situações mais complexas e que muitas religiões abraçam é dizer que não existe reencarnação. É dizer que não existe comunicação entre os dois planos, que os espíritos não existem e não podem comunicar com os homens. E estas mesmas religiões diz que quando uma pessoa entra num estado de influência, é um encosto, é o espírito maligno. Olha aí a divergência, o paradoxo entre o que prega e o que está acontecendo. Diz que só o espírito maligno pode influenciar ou comunicar, mas o Espírito Santo não. E só o líder religioso tem a condição de conversar com os espíritos de Deus ou de Deus. Estão redondamente enganados. Ou falseando. E aí, quando pregam isso, os fiéis acreditam que não existe vida após a morte. E que nem existe reencarnação. Então, se uma pessoa passa por problemas tão difíceis e ele acredita que não tem nada que pode melhorar a sua situação, qual é a atitude que ele fará? Ou entrar em estado de loucura, ou ele vai retirar a sua própria vida. Porque ele acredita que morreu, acabou, que não tem nada que vai solucionar o seu problema. E sem as condições de conhecimento das leis naturais, o que é lei natural? São as leis de Deus. São aquelas imutáveis. São aquelas leis que não mudam. Nós precisamos das leis humanas e das leis de Deus. As leis humanas vão modificando e mudam com o tempo, com os costumes, com os povos e com os locais. As leis de Deus não modificam nem no tempo e nem no espaço. Então, o que está acontecendo? Pegando as leis humanas e cobrindo as leis de Deus, fazendo-nos esquecer das leis de Deus. Aí vem um problema sério. Porque quando chega o problema, o acontecimento,
Nós buscamos as leis dos homens que são falhas. E aí nós não sabemos ou não acreditamos nas leis de Deus. Aí é onde entra os estados de loucuras e autoextermínio, até suicídios, diretos ou indiretos. Estão compreendendo isso? Nós temos que aprender a discernir o que é da matéria, o que é do espírito. O que nós temos que buscar o homem, o que nós temos que buscar Deus. Não podemos confundir, não podemos misturar ou deturpar. E ele continua. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristeza, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhes dá. Um dos problemas que nós estamos passando nesses últimos anos é o problema do desencarne. Que nós acreditamos que são desencarnes prematuros. Quantas centenas de milhares e milhões de pessoas morreram nos últimos 5 anos? Do Covid. E alguns aqui dentro também perderam a companhia física dos seus seres amados pelo processo do Covid. Mas, para aqueles que buscaram o Espiritismo para a sustentação das tuas forças, ou até a compreensão, estes hoje estão plenos, felizes, e com a compreensão dessa natural lei de Deus. Mas aqueles que não acreditaram, muitos destes estão em auto-extermínio, viciados, depressivos e enchendo-se de remédios, de medicamentos. E matando os que estão vivos e tentando fazer viver o que já morreu. Olha a complexidade dessa situação. Vida e morte pertencem a quem? A Deus, o Criador. Vem para a Terra só a hora que Ele quer. Sai daqui só a hora que Ele permite. Está compreendendo isso? Então, aquele que acredita que não existe morte e que a vida se perpetua no além, esse chora, sofre a saudade, mas tem o consolo de saber que o seu ente querido está vivo no mundo dos espíritos. E que, se o seu coração estiver em paz, na aceitação desta verdade, ele passa até a encontrar com ele em sonhos. E se ele tiver um pouquinho mais de obediência e aceitação, e nós vamos falar quais são os medicamentos, mas já adianto um, que é a prece e também o culto do Evangelho no lar, ele passa a sentir a hora que o seu familiar chega para visitá-lo. E ele não vai morrer de medo e nem falar que é um encosto. E ele vai ter uma sensibilidade espiritual de sentir como está o seu ente querido. Se está enfermo, triste, angustiado, com dores, e ele vai ter também as condições de ajudar o seu ente querido, ou de ser ajudado pelo seu ente querido. Mas para isso, nós precisamos acreditar nas leis de Deus e acreditar em Deus. Não pode haver dúvidas, não pode desprezar. Se um espírito chega, você arrepia, a temperatura do corpo muda, sua mão começa a suar.
há uma complexidade de pensamentos, mas se você acredita em Deus, fala, meu Deus, é um irmão que precisa de ajuda, o que você vai fazer? Você vai fazer prece, você vai rezar, você vai pedir a nosso Senhor Jesus Cristo para amparar aquele irmão, que importa quem seja, se é o filho do vizinho, se é seu pai, seu avô, sua mãe, seu namorado, seu noivo, sabe quem é? Não importa, importa que é um filho de quem? De Deus, e você conviveu com ele por um tempo. Mas para isso precisa acreditar. Eu vejo muitas pessoas recebendo visitas de entes queridos e diz que é macumba, que é encosto, e vai para um terreiro para fazer magia, para afastar o encosto. Não, meu filho, é seu irmão que está pedindo socorro para você. É teu pai que te implora uma prece. É aquele que você amou e foi amado quando na terra, que veio para te dar um abraço fraterno. Então aqueles que estão desprezando essas verdades estão entrando em estado de loucura. Grita vozes em sua consciência e ele não compreende que aquelas vozes são vozes do além, que está pedindo auxílio e socorro, que está pedindo ajuda. Está compreendendo isso? Há muitos fazem a fuga para não escutar essas vozes, para medicamentos. Tinha um casal aqui em tratamento, o marido dela foi fazer a consulta, já toma um remédio controlado, e ela disse para ele, olha, não fala que você vê espírito e que escuta vozes, porque senão eles vão aumentar a dose e vai te dopar. São espíritos, nós vemos espírito, tanto ela quanto o marido, conheceram os dois dentro de um CAPS, fazendo tratamento psicológico, e os dois veem espírito, os dois escutam espírito. Está compreendendo isso? E ele foi e falou para o médico, psiquiatra, que estava escutando voz e vendo espírito. E ele disse, você está com um estado de alucinação e toma tarja preta. E levou aquele pacote de tarja preta para casa. Tomou no primeiro dia. A esposa dele, não vai tomar mais. Vamos tomar outros que só para segurar. E eles têm dificuldades de disciplinar dentro de uma casa espírita. Porque aqueles que chegam nesse estágio de sensibilidade, eles não estão loucos, não. Eles não são esquizofrênicos, não. Eles não estão alucinados, não. Eles são apenas pessoas sensíveis que estão além da matéria física. Assim como Paulo de Tarso disse, eu sou rodeado por uma nuvem de testemunha. Então estes compreendem que precisam frequentar uma casa espírita, tomar passe, ler, fazer preces e o culto do Evangelho para ajudar essas almas, esses espíritos, e ajudar a quem também? A si próprio. A si próprio. Porque se não tomar esses medicamentos naturais do Criador, começa a entrar em estado de loucura. Está compreendendo? Eu costumo brincar assim, eu já quase não me aguento dentro de mim, você já imaginou outro? Não é? Eu já custo aguentar o meu pensamento acelerado. Agora você imagina 2, 3, 4 pensamentos acelerados dentro da minha cabeça? Aí eu vou tomar remédio controlado, tarja preta, né? Mas não, eu vou fazer o quê? Rezar, orar, meditar, tomar passe. Está compreendendo? É muito sério isso, veja. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores nos dias seguintes, exercita a paciência. A base dos nossos distúrbios chama-se descontentamento. Quando nós ficamos descontentes, principalmente com as leis naturais do Criador,
entra em um estado de loucura e até uma vontade de morrer. Está compreendendo isso? Nós tínhamos aqui uma amiga, tínhamos porque ela mudou de estado, né? E aí, uma mulher na casa dos 50 anos, 2 filhos, homens grandes, já adultos, o casamento já mais de 30 anos, ficou igual, casamento mais de 30 anos, fica igual chupar bagaço de cana, né? Brincadeira, viu, gente? A partir do momento que renova, são etapas, não é? Vira irmão, não é? Irmãos espirituais, entendeu? É a melhor coisa que tem, né? Eu sempre, desde criança, eu pensava, meu Deus, um dia eu quero ter um amigo de 20 anos de conhecimento, né? E um casamento de 30 anos é perfeito, se um cuida do jardim, né? Da flor do outro, né? Então, assim, nesse caso, né? O casamento já era muito romântico, o marido nem tanto, apesar que ele era de câncer, né? Diz que câncer é romântico, né? Ali tem uma de câncer também, mas é brabo que dói, né? Aí, tem mais câncer aí, não tem? Aí, o marido, né, mais intertido no trabalho, os filhos grandes, começou a namorar, e aí já tinha, os filhos também já parou de dar atenção, ela muito carente, e ela começou a se sentir descontente no lar, na família, não é? Ela muito carinhosa, ela muito... Tentou levar as noras para dentro de casa, dá certo? Não dá certo. Não dá certo. Sabe? Olha, eu vou falar para vocês. É uma coisa muito séria isso. Segue o ritual lógico. Você é pai, seja pai. Se é mãe, seja mãe. Seu filho casou, expulsa ele de casa. Ele tem que ter casa. Sua filha casou, não deixa ela levar o marido folgado para sentar e deitar no seu sofá, não. Né? Sabe? Eu sou casado tem... Nem lembro quantos anos tem. Quantos tem aí, Anjo? 17 anos. Quantas vezes eu deitei no sofá da casa do seu pai? Nunca. Sabe? Então isso é sério. Né? Uma jantinha aqui, um almoço lá, tudo bem. Mas, então assim, segue o rito. O seu neto é o que é seu? Neto, não é seu filho. Ele tem que te visitar. Você visitar ele, você educa. Mostra a sabedoria ao seu neto, mas não adota seu neto como seu filho, e seu filho como nenenzinho, não. Então, assim, porque não vai dar certo. E ela tentou, essa amiga nossa, tentou levar as noras para dentro de casa. Aí, a hora que via a nora brigando com o filho, o que ela fazia? Entrava no meio. Porque ela via o filho como filho, e a mulher dele via ele como marido. Dá certo isso? Não dá certo. Aquelas briguinhas de casal, né? Aí vai, e elas interferiam na relação, o filho terminava com a nora não aguentava, ia embora, o filho tentava ir embora morar com a mulher, ela não chorava, o filho voltava, e aí um dia, ela descontente com tudo, e aí ela, quando estava toda a família reunida, ela disse, vocês não precisam mais de mim, eu não presto mais, eu quero é morrer, Deus podia me levar. 2 dias depois ela estava na UTI. Está compreendendo isso? Então aqui está falando que o suicídio e a loucura começa pelos estados de descontentamento com as coisas da vida. Com as coisas naturais. Então se tivesse seguido o rito normal, não tinha ficado, né, descontente. Olha, meu filho é adulto, ele vai casar com uma mulher e eu vou adotar essa mulher. Mesmo que eu não goste dela. Mas meu filho ama ela, então eu passo a amar. Porque ele ama a esposa, a mulher. E eu amo meu filho. Se eu brigar com ela e odiar ela, eu estou ofendendo e ferindo quem eu amo. Não é uma lógica isso? É difícil alguém pensar e fazer desse jeito, mas é a lógica. Está compreendendo? Você está entendendo isso? Porque é a lógica da lei de Deus. E aí, o filho tem sua casa, se quiser ajuda lá na casa, né, alivia um pouco se tiver condição. Beleza. Se os dois têm filho, olha, a gente vai
Tem como você cuidar um tempo para que a gente trabalha? Um tempo. Não é o resto da vida, não. Está entendendo? Porque eles têm que passar dificuldade, não tem? Para aprender. Alguém aprende na facilidade? Alguém aprende deitado na cama, tomando açaí com leite condensado? Ninguém aprende não, só fica gordo e preguiçoso. Aprende na lida, é no trabalho. E aí, quase que essa mulher morre por descontentamento, por desrespeito às leis naturais do Criador. Isso está acontecendo demais. Olha, me perdoe vocês e aqueles que nos ouvirão através das redes sociais, se eu estou ofendendo, mas não sou eu que inventei essa lei, é de Deus. Se você está se sentindo ofendido, vai conversar com Ele. Bate um papo com Jesus Cristo e com Deus. Compreende? Porque respeitando as leis de Deus, vai trazer o equilíbrio para a sua vida. Não vai permitir você entrar em estado de loucuras. Não vai permitir você chegar num estágio de descontentamento e vai querer morrer. Não, você vai curtir a vida e ser extremamente feliz, aprendendo com as dificuldades e as adversidades que a vida nos traz. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. O sofrimento não tem fim enquanto a gente teimar diante das leis naturais de Deus. Se teimar, se for contrário às leis de Deus, o sofrimento não tem fim. Vira eterno. Eu falo a vocês, quantos aqui dentro e quantos lá fora nos escutarão, que não podem parar de frequentar uma casa religiosa, principalmente uma casa espírita? Ah, mas por quê? Por quê? Porque você já tem uma energia de sensibilidade. E ao entrar dentro do templo de Deus, você é abastecido, assim como você não pode ficar sem almoçar e sem jantar, pode? Você pode ficar sem beber água. Quando o nosso espírito está faminto, nosso campo emocional e psíquico reflete confusões. Começa a dar aquele descontentamento com a vida, começa a dar aquela saudade de não sei o quê, começa a dar aquele sentimento de amor perdido, começa a dar aquele falar assim, mas para que eu existo? Que tanto de problema é esse? Poxa, ninguém gosta de mim. Começa então a aparecer pensamentos contraditórios. Começa a dar angústia na alma. E essa angústia na alma começa a dar conflitos psíquicos. E como o cérebro é matéria, ele começa a querer repor esses conflitos através de situações materiais. Agressividade, choro, bebida, viagens, sexo, medicamento controlado. Nada disso resolve. Nada disso resolve. Porque o problema é no espírito, é na alma. Está compreendendo isso? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural até mesmo, muito lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então esses entram no estado de loucura e suicida. Você sabia que depois do Covid, o suicídio aumentou uns 300% no mundo inteiro? Quando não é o suicídio direto, é inconsciente, né? Por aquelas mortes de infarto, de derrame cerebral, porque o corpo não suporta a pressão da nossa alma, da nossa mente. E aí começa a ter sintomas que fragilizam o corpo. As depressões, os ódios, a baixa estima, o medo, as síndromes do pânico, não é?
Tudo isso é fruto da falta da compreensão das leis de Deus e do descontentamento das situações que vão chegando. A terra é um paraíso? Não. Jesus Cristo disse que aqui é um vale de lágrimas, que haveria prantos e ranger de dentes neste vale de lágrimas para aqueles que aqui habitassem. Mas nós podemos fazer a modificação. Compreende isso? Havia um homem muito pobre que saiu para arrumar emprego, ele, sua mulher e 2 filhinhos. E andando pelo sertão, encontrou uma luxuosa fazenda. E lá ele parou e perguntou para o capataz, falou, poxa, eu estou precisando trabalhar. E o capataz disse, olha, meu patrão, ele é muito firme, mas ele é muito honrado e honesto. Então, nós não te conhecemos, eu posso te contratar, depois levo até ele o conhecimento. Mas você vai trabalhar desde as 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde, um trabalho pesado. Eu falei, não, eu quero. Só que eu não tenho moradia. Ele falou, não, todos que trabalham aqui moram na vila que meu patrão construiu para todos os funcionários. E ele, olha, que bom, né? Então já tenho casa e trabalho, né? Para mim, ter casa com minha mulher, esposa e filho. E levou até lá. Chegou lá, tinha uma vila de uma centena de casas. Era uma pobreza, era lixo para todo lado, era aquele, sabe, ninguém cuidava de nada. Todos eles eram funcionários da fazenda. E aí chegou numa casa muito simples, muito suja, muito mal cuidada, e ele entrou para dentro já cantando, sorrindo, abraçou a mulher, abraçou os filhos, falou, meu amor, olha aqui, nós temos um lar agora, e eu tenho emprego. E o capataz já levou as compras, e passaram um mês, falou, ó, adiantado aqui todas as compras, e será descontado no seu salário, né, no final do mês. Ele é perfeito. Então ele já tinha casa, comida e emprego, né? E ele reuniu com a mulher e os 2 filhos, oraram, agradeceram a Deus. No outro dia, isso já era tardezinha, eles deram uma ajeitada lá, ajeitou os trenzinhos que estavam na carroça, e no outro dia levantou 4 horas da manhã e já deu uma limpada na casa com a mulher, e largou a mulher lá já cozinhando e ajeitando a casa, e ele foi para trabalhar, chegou 5 horas e trabalhou até as 9 da noite, ajeitando a casa, plantando, pondo flor, fazendo. 1 ano depois, a casa dele era a casa mais linda da redondeza. Um dia o patrão e o capataz passando a cavalo, de longe eles viram aquela casa linda, maravilhosa, no meio de 99 casas velhas. O patrão parou e falou assim, mas de quem é aquela casa? Ele falou assim, é daquele homem que chegou aqui com a família 1 ano atrás, que eu contratei até sem te pedir, mas nós estávamos precisando muito de um peão, e ele pareceu-me um cara trabalhador e necessitado. Eu contratei, lembro, vamos lá. Chegou lá na casa, a casa muito simples, mas linda, cheia de flores, cafezinho, bule de café quentinho em cima do fogão. E os meninos, chegou já, pediu benção para o patrão. A mulher, já cabeça baixa, cumprimentou o patrão, agradeceu ele pelo trabalho do marido, pelo local onde eles habitavam. O patrão desceu e falou, você me permite adentrar na sua casa? Permito. Adentrou, a casa limpinha, banquinho de madeira que o marido tinha feito no facão. E tudo assim, tão bonito, aquelas vasilhas que dava para pentear cabelo. Vocês lembram disso? A Luzia deve ter, né, Luzia? O alumínio você penteia cabelo. Aí o patrão falou, rapaz, que coisa linda. Mas como é que você faz isso? Não, eu faço, antes de eu ir para o trabalho, eu ajudo a esposa, e depois que eu chego do trabalho, e meus filhos também, depois que volta da escola, eles ajudam a fazer isso tudo. O patrão chegou e falou para o capataz, pode pegar essa família e levar lá para a sede. Eles vão ser governantes da minha casa. Saiu de empregado lá e foi morar dentro da sede com o patrão. Então, todo problema tem solução quando nós obedecemos e agimos. Não é só ajoelhar e pedir para Deus, não, companheiro. Tudo passa. 1 ano depois que ele foi recompensado pelo esforço, pelo trabalho. Está compreendendo isso? Então, quando nós ficamos descontentes, o que nós temos que fazer? Mudar a nossa vida. Modificar. Está entendendo isso? Vai lá onde ver o que é isso aí. No mínimo é os anjinhos.
Não adianta. E se não buscar Deus, nada você consegue. Qual foi a primeira coisa que aquele homem fez quando recebeu o trabalho e aquela casinha humilde? Abraçou a família e orou a Deus. Está compreendendo isso? Agora, muitas vezes, a coisa melhora um pouquinho para nós, o que nós fazemos? Afastamos de Deus. Não vamos nem no templo, porque fica pesado. Eu tenho que lavar roupa. Eu recebi uma visita. Está compreendendo? Eu tenho que trabalhar. E quando chega a doença que você não consegue levantar da cama, como que você vai fazer para trabalhar? E como você vai fazer para receber de Deus auxílio, sendo que a hora que você estava bom, você não quis ir até o templo? Você está compreendendo isso? É um estado de loucura que está dando à humanidade, porque não está compreendendo as leis naturais que regem a nossa vida, que regem a tua vida. Não adianta você fugir orgulhosamente, preguiçosamente. Organize-se. Alimente tua alma, assim como você alimenta teu corpo, assim como você bebe água. Está compreendendo? Os melhores medicamentos que existem são de graça. Quer que eu te falo? Culto do Evangelho no lar. Se você não faz o culto do Evangelho no lar, faça. Uma vez por semana. Você sabe quantos cultos eu faço por semana na minha casa? 9. Porque eu sou pecador. Agora, você sabe quantas vezes eu rezo? 24 horas, bem dizer, por dia. Até quando eu estou dormindo, eu estou rezando. É a única forma que tem para me dar equilíbrio. Agora, só rezar não adianta nada não, porque a prece tem que sair do coração puro, edificado. Não pode deixar raiva, mágoa, ódio, descontentamento no coração, não. Porque senão a prece não tem valor. Que adianta eu louvar a Deus e xingar o irmão? Vai adiantar alguma coisa? Não. Então, o culto do Evangelho no lar. Se você não sabe fazer, nós te ensinamos, visitamos sua casa, se você quiser. Mas se não tem o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós te damos um de presente. Nós temos Evangelho para doar, né? E no final aqui do Evangelho, na contracapa lá, tem lá como se faz o culto do Evangelho no lar. Faça o culto do Evangelho, chama Jesus Cristo para dentro da sua casa. Porque as trevas precisam se chamar? Não. Você chama ladrão para dentro da sua casa? Não, mas eles vão. Não é? Eles vão. Então chame Jesus. O culto do Evangelho no lar. A prece diária. Levanta, faz uma prece. Vai almoçar, faz uma prece. Vai trabalhar, faz uma prece. Volta do trabalho, faz uma prece. Acabou de comer, agradece a Deus a comida. Tem muita gente que fala, poxa, meu dinheiro não está dando. Não está dando por causa de quê? Porque você não agradece o salário que você recebeu. Você chegou do supermercado, você foi lá, comprou 20, 30 reais, coloca aquela compra em cima da mesa, tira da sacola, põe em cima da mesa. Fala, meu Deus, obrigado por essa compra que eu fiz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tive condição de comprar. Você fez uma compra de 300, de 1.000, não importa, de 3 reais, põe em cima da mesa e fala, meu Deus, obrigado por essa compra. Você vai ver que o seu dinheiro multiplica, triplica, que nunca vai faltar dinheiro para você. Você está compreendendo? Se você não agradecer a Deus, seu dinheiro não vale nada. Ele vai, vira pó. Então aprenda, é o segundo remédio, a prece diária. Agradece, vai trabalhar, vai fazer um trabalho. Você não gosta daquele trabalho. Você fala, Deus, me perdoa, eu não gosto desse negócio não. Mas eu preciso fazer, então me dê força. E faz, e pega e começa a cantar, faz cantando, brincando, rindo. Sabe, a minha companheira, quando nós casamos, ela levava 3 dias para passar a roupa de 2, nem dela. E olha que eu sujo pouca roupa. Porque todas as minhas roupas eu repito. E ela falava assim, nossa, eu não gosto de passar roupa, não gosto. Ficava 3 dias aquele pacote de roupa em cima da tábua de passar roupa. Hoje ela passa roupa com 1 hora e meia. E eu falei, agradece a Deus que nós temos roupa, já pensou se nós não tivesse. E ela passou a passar cantando, rindo, e hoje passa a roupa com a maior alegria do mundo. Isso eu estou contando como exemplo de vida que nós já vivemos. Então tem coisas que você não gosta.
Você vai capinar num sol desse, você fala, meu Deus, eu odeio capinar. Você capina com raiva, o capim não morre, vai nascer 3 vezes mais rápido. E o dia não vai passar. Aí você fala, meu Deus, que bom que eu estou me esforçando. Não gosto muito, não. Eu preferia estar no ar-condicionado tomando sorvete. Mas eu tenho que aprender isso, todo mundo de expiação e prova. Mamãe falou para me estudar, eu não quis. Né? Eu temei. E assim vai agradecendo. Você vai ver que o trabalho fica mínimo. A ida no centro espírita. Se você professa outra religião, no templo que você acredita. Mas naquele que você acredita. Não adianta você ir para uma igreja e que eles falam que não existe reencarnação e você está vendo espírito. Mas vai ficar doido. Mais doido, né? Se você já está sentindo espírito, olha lá, você lembra lá do filme de Chico Xavier lá? Que o padre foi conversar com o padre. Aí ele falou, padre, eu estou vendo espírito. Vai de ser bobo, Chico, não existe espírito não. Espírito não aparece não, isso é coisa da sua cabeça, você está ficando doido, menino. Vai trabalhar. Pôs ele até para carregar uma pedra na cabeça, você lembra lá na procissão? Aí um dia o Chico chegou lá e falou, padre, mas eu vi um espírito. É mesmo? Como é que é esse espírito? Padre, esse espírito é assim, cabelo assim, tem uma verruguinha assim. Vai de ser bobo, Chico, esse espírito é minha mãe. Minha mãe já morreu. Pois é, padre, fulano de tal. Não, o padre levantou e mandou ele embora. Não adianta, você vai... Aí você fica doido. O padre fez ele até pôr uma pedra, carregar na procissão com uma pedra na cabeça, para ver se o espírito não descia na cabeça dele. Então vá para a igreja, vá para a religião onde você tem confiança e onde você professa a luz da verdade em sua alma e aquela religião. Todas as religiões são boas, desde que você está no patamar de conhecimento e aceitação dela. Tem muita gente que acha o espiritismo pesado, não é? Difícil. Eu acho difícil é daquele portão para fora. O espiritismo é uma coisa mais sublime, linda, porque nos dá a luz da verdade e o conhecimento. Compreende isso? Quando minha mãe morreu, eu chorei a noite inteira. Enterrou, nunca mais chorei. Mas já foi, filho. Chorei da saudade, da separação. De vez em quando ela me embera. Ô, mãezinha, que bom. Né? Sou grato pela senhora ter me parido e me criado. Pronto. Isso dá compreensão da vida e do ser. Então você ir numa doutrina, numa igreja, vai te dar esse auxílio. O passe. O passe que você recebe. Olha o tanto de comprimido, o culto, a prece, a frequência, porque a palestra, a evangelização vai te confortar a alma. Não conforta? A senhora não está boa agora? Chegou aqui quase doida, mas agora já está boa. Aí, então você está entendendo? É igual eu também chego quase doida aqui. Um pouquinho eu já estou bom. Né? Então aqui é a casa de Deus, faz um bem imenso na nossa alma. Então o espiritismo é maravilhoso. Agora quando a gente traz espírito junto conosco que não quer inimigos, que não quer adentrar no centro, aí te dá uma sapituca aí, você fica mexendo na perna com vontade, querendo levantar, sair, o banco fica duro, tudo fica chato. Traz o descontentamento, mas porque essas almas não querem que você fique aqui dentro. Não quer que você se liberta. Então a evangelização através da palestra, do culto e o passe. Olha o tanto de medicamento passe. Quando você entra aqui dentro, você senta, põe a mãozinha no colo, fecha os olhos. Não olha para quem está te dando passe, não, porque quem está te dando passe é Jesus. A pessoa ali é só um instrumento. Compreende? Que está preparado, que não comeu carne, que está impresso desde manhã, que fez caridade, que tem no coração a pureza, ao menos assim a gente pede para ter, né? Está compreendendo? E ali é evocado o Espírito Santo de Deus. Então vem o Espírito de Deus, atravessa por aquela pessoa e derrama sobre você. Se aquele passista estiver com algum problema, ele isola ele e Deus te abençoa, porque você está dentro do templo de Deus. Está entendendo? E o último medicamento é a água fluidificada. Porque é quando nós estamos aqui, faz a prece na água, não faz? Os Espíritos de Deus já olham para você, sabem o que você precisa e colocam o medicamento lá. Se você bebe aquela água, se você pega e põe na mão, se estiver passa onde está aquela confusão mental, passa na dor, está compreendendo? Aos 18 anos atrás, parou um carroceiro ali e falou, Geraldo, eu vivo de frete de carroça, minha égua não está dando conta de caminhar, e a égua mancando, assim, não deu conta nem de subir, ele entrou aqui. Benze ela para mim,
Eu falei, se benzer eu não sei, mas eu sei da água fluida. Que é a mesma coisa, né? Mas todo mundo acha que é benzeção. Eu vim cá, peguei uma garrafinha de água. Falei, se ela não vai me dar um coice, não? Não, ela é mansinha. E eu derramei aquela água, levantei a perna da frente dela, joguei aquela água e passava as duas mãos, né? Até chegar no casco. Soltei, falei assim, pode ir embora. Ele falou assim, eu vou embora almoçar agora e depois do almoço eu vou trabalhar. Rapaz, e eu estava aqui, a hora que eu vi esse caboclo subindo na carroça com essa erva, eu me deu vontade de tomar um banho na água fluidificada para ver se eu tinha força daquele tanto. Subiu aqui, meu filho, desceu 5h30, 6 horas da tarde, o bicho da égua toda suada e ele em pé na carroça, todo tranquilo e subiando. Falei, rapaz, eu não sabia que essa água fazia isso tudo, não. Eu sabia que ela era boa, mas desse tanto, não. A água fluidificada tem um poder fantástico, filho, mas só tem se você usá-la. Se você não usar, ela não tem, porque ela vai ficar lá na garrafinha, né? Está entendendo isso? Então, nesses momentos de loucura, cuide de você, cuide do seu lar, cuide da tua família. Cuidado para você não ficar em lugares onde você será contaminado com as coisas ruins, com pessoas que ainda não despertaram para as verdades. Afasta das bebidas, afasta-se das drogas, afasta daquelas pessoas que xingam, que são perversas ainda. Se você já tem sensibilidade, cuide de você, porque senão a loucura ela vai chegando sutilmente e depois, geralmente depois da loucura, vem o auto-martírio, o auto-suicídio. Compreende isso? Amém? Amém. Alguém quer dizer algo, perguntar algo, falar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, agradecemos esta tarde maravilhosa. Agradecemos a luz do Teu Evangelho que vem acalmar nossa alma e tranquilizar nosso coração. Agradecemos a dor, agradecemos as dificuldades, pois foram elas que nos trouxeram, Senhor, para Teu templo de amor. Rogamos, amado Jesus, por todos aqueles que aqui encontram encarnados e desencarnados, que possa levá-los de retorno ao lar, repletos de paz, de equilíbrio e de felicidade, Senhor. E todos quantos chegarem a eles sintam a Tua presença de amor. E assim, amigo Jesus, em Tuas iluminadas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor. Fique em nós hoje e sempre. E Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu o seu coração. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda lucidez para a compreensão da verdade e a coragem para praticá-la. Amém? Amém. Fique na paz de Cristo.